Feliz sábado, queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico, a lição da Escola Sabatina Entre Amigos. Estamos muito felizes que vocês puderam se juntar com a gente hoje. O tema de hoje é a Bíblia em História, e eu gostaria de agradecer a presença da Meg, que está aqui com a gente hoje pela primeira vez. Tem a Anne Marie e o Rony Cachola também. Então, para começar nosso estudo, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nesse mundo tão confuso, nós temos a sua palavra, uma certeza de que o Senhor é supremo em meio a todo o caos. A gente pede agora para o Senhor acalmar nosso coração, acalmar nossa mente e abrir todas as nossas faculdades mentais para a gente entender o que o Senhor quer que a gente entenda hoje e que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui que está falando e os que vão ouvir esse estudo em casa, que eles possam receber uma mensagem clara do seu trono de graça e que eles possam sentir o seu amor por eles de uma maneira poderosa hoje e que isso possa transformá-los e transformar a gente também. Nos guia nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, o verso-chave hoje é o verso Êxodo 20, número 2. Eu vou ler para vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, de onde você era escravo. Poucas pessoas percebem que esse é o verso logo antes dos 10 mandamentos. E é o verso que dá o sentido para os 10 mandamentos e por que Deus quer ser o Senhor do povo de Israel. Porque ele não é somente um Deus criador, mas é um Deus libertador. Então, é um Deus que está pedindo para o povo de Israel olhar para o que ele já fez por ele, para que eles possam ser inspirados e encorajados a seguir esse Deus. Então, Deus é um Deus que age através da história. Não é um Deus que fica no céu e como os deuses que a gente viu na lição passada, da história do Egito, da história da criação da Babilônia, que são deuses caprichosos, que precisam receber oferendas, que são imprevisíveis e que criaram um mundo sem propósito. O nosso Deus é um Deus que agiu na história, é um Deus que age até hoje na história do mundo. E a Bíblia tem relatos específicos de cidades, de reinos, de governantes, de todos os lugares históricos que foram realmente acontecidos e que a arqueologia comprova hoje. Então, a lição de hoje, a gente vai revisar um pouco da história bíblica, vamos ver qual tipo de evidência podemos ter na arqueologia e vamos também discutir no finalzinho qual é o papel das evidências na fé. Porque ter fé por causa da evidência é uma coisa, mas e ter fé embora você não tenha tantas evidências. É uma coisa que a gente vai discutir também. Então, para não demorar muito, eu vou passar para a Meg, ela vai revisar para a gente a lição de domingo, que é Davi, Salomão e a monarquia. Com você. Então tá, em primeiro lugar, agradeço ao João o convite, minha primeira vez aqui nesse grupo, também contente de estar participando, e ele pediu para eu compartilhar alguns pensamentos sobre a lição de domingo. O título é Davi, Salomão e a monarquia. Então, em primeiro lugar, vamos ver alguns dos feitos de Davi. Davi e Salomão, com certeza, são personagens bem conhecidos, ocupam uma parte significativa da Bíblia, no Antigo Testamento, e alguns personagens no Novo Testamento fazem referências a esses personagens, inclusive Jesus menciona e se reconhece como vindo de Davi, como sendo descendente de Davi. Então, eu só selecionei aqui alguns fatos para a gente caracterizar esses personagens. Então, em relação a Davi, o que seria da história da Bíblia sem Davi? Através de Davi, o povo conseguiu a conquista de Jerusalém, sob a liderança dele, na época que a cidade estava tomada pelos jebuseus. Então, Davi foi responsável por essa conquista. Também o mais importante, que eu acho que é um fato que centraliza tudo em Davi e a descendência do Messias, e a profecia que encontramos em Jeremias 23, versículo 5, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, essa é uma profecia que se referia ao Messias que viria
né, da linhagem de Davi. E isso a gente pode confirmar no Novo Testamento, que é no Apocalipse 22:16, e o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, aqui ele está dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Deixa eu só mover aqui um pouquinho a tela que está cobrindo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, se a gente duvida da existência desse personagem central, né, Davi, a gente começa a duvidar das coisas que a Bíblia indica das gerações que vieram mais para frente. E o Messias, então, estaria selecionado. E a gente estava até comentando aqui, antes do João começar a gravação, que talvez para muitos de nós, a gente não sinta essa necessidade de comprovação da veracidade da Bíblia, de estudos arqueológicos, mas acredito que existem algumas pessoas no mundo que valorizam, e quem sabe Deus, né, quer que a gente cresça nessas áreas que talvez a gente não tenha essa tendência natural de pesquisar, para a gente estar preparado se algum dia vier encontrar esse tipo de pessoa, né. Então, para mim foi de grande valia, né, me aprofundar no estudo dessa lição, justamente para crescer numa área que eu não tenho a tendência natural de buscar, né. Então, acho que a gente tem sempre coisas a melhorar. Então, eu vou também começar a dividir algumas fotos, então eu quero só que vocês prestem atenção aqui no que está acontecendo antes das fotos que eu vou mostrar. Eu vou mostrar umas fotos de escavações recentes eu digo dentro dos últimos 20 a 30 anos, e que para essa área de pesquisadores, de arqueologistas, são achados muito significantes, e que para pessoas que têm uma tendência talvez a serem um pouco mais incrédulas, pode ser algo que Deus usa para tocar o coração dessas pessoas. Então eu achei muito interessante que, se você olha para essa foto aqui, se eu chegasse num lugar e passasse por essa região, não ia dar muito valor, né? Eu ia passar assim, tá, tem umas pedrinhas ali, tem um monte de árvore, né? Interessante, para mim ia passar batido. Mas a partir do momento que você sabe que essa escavação foi responsável por identificar o lugar onde os israelitas se acamparam antes de se dar a batalha entre Davi e Golias, aí você começa a olhar com outros olhos, né? Então, achei muito interessante, e se encontra essa descrição no livro do 1 Samuel, capítulo 17, versos de 1 a 3. Então, João, teria como você ler? Eu não sei se, porque para mim Claro, tá... posso ler, eu leio. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1 a 3. Obrigada. Então, como os versos estão descrevendo, tinham, né, os dois grupos que iam lutar entre si, acampados em duas montanhas, né? E entre eles tinha o vale. Então, devido a essa descrição tão precisa, o time de escavadores ou arqueologistas foram capazes de identificar a área onde o grupo dos filisteus se acampou, perto de onde foi a batalha entre Davi e Golias. Então, eu já começo a olhar para isso com olhos, né, diferentes. Você começa a sua imaginação pensar, nossa, e Davi veio de onde, né? Passou por onde? Porque a gente sabe que ele tinha vindo para trazer mantimento para os irmãos, né? Então, assim você começa a até despertar interesse, né, maior. E depois dessa área que eles se acamparam, aqui se formou uma cidade, e foi muito interessante também que essa cidade tinha características diferentes de outras cidades daquela época, pelo fato de ter dois portões, né? A gente vê aqui na foto que tem um portão do sul e o portão do oeste, né?
sudeste e oeste. Então, era uma característica também que foi bem precisa para ajudar nessa identificação, porque em 1 Samuel, capítulo 17, 52, identifica esse local também como chamando de Saaraim, não sei se a pronúncia é assim, Saaraim, que em hebraico significa 2 portões. Então, a gente começa assim, quando eu comecei a ver essas informações, gente, não, daí o negócio está ficando interessante, né? Então, essas características dessas escavações, a gente pode ver aqui uma vista com zoom, aqui dos 2 portões. Então, esse verso também serviu para consolidar que essa área realmente se referia àquela região. Outro achado interessante dessas escavações, né, de grupos de arqueólogos, esse aqui foi uma inscrição que foi encontrada entre 2008 e 2013, e essa inscrição aqui, eles consideram a mais antiga escrita hebraica já descoberta, e menciona um nome, o nome de um dos filhos de Saul. Se a gente ler 1 Crônicas 9:39, para quem quiser verificar essa informação, eu vou ler aqui o que diz nesse verso, e aí eu vou me referir qual dos filhos de Saul está sendo se referindo a essa escrita. E fala aqui, 1 Crônicas 9:39, e Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. E essa escrita aqui se refere a Esbaal. Um nome que eu acredito que nenhum de nós nunca prestou atenção, né? A gente se lembra do filho famoso. Não dá para botar o nome do filho, não, né? Não dá para botar no filho esse nome, não, né? Talvez agora, daqui para frente, já que é famoso, mas é interessante, como assim, a Bíblia é um poço infinito de conhecimento, né? Cada vez que você lê, você descobre coisas interessantes. Então, os filhos de Jonathan, a gente sempre se lembra dos mais famosos, né? Os filhos de Saul. Lembro do Jonatas e eu lembro do Mefiboshete, né? Que tinha aquele defeito, né? Nas pernas. Mas agora o Esbaal ficou mais famoso, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar. Eu nunca lembrei desse Esbaal. Mas está aqui, ficou na história, né? Foi considerada a escrita hebraica já descoberta mais antiga. Esse slide também aqui é muito significativo. Essa aqui foi uma descoberta, uma escavação feita em 1993. E é uma das escavações que também consolida a existência do rei Davi. Eles não têm muitos fatos históricos nas escavações arqueológicas para comprovar a existência dele, então muitos incrédulos começam a questionar, mas desse achado, em 1993, se refere a um rei pagão que estava se gabando de ter obtido vitória contra um rei de Israel. E o rei, ele fala que registrou vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi, que é um termo muito específico, muito conhecido naquela região, se referindo à dinastia de Davi. Então, eles dizem que, embora essa evidência arqueológica, eles não determinam especificamente qual dessas batalhas, esse rei pagão se referia, mas esse termo que é usado aqui, a casa de Davi, está em inglês no slide. Então, é um fato histórico também de comprovar a veracidade da Bíblia, Então, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai vendo que Deus vai mostrando para o mundo suficientes evidências da veracidade da Bíblia, E depois que eu vi essas pedras, esses encontros aqui, uma coisa que me veio à mente, como o João falou, às vezes você está lendo a lição, mas o Espírito Santo começa a te guiar para outros rumos, Então, me veio à mente esse trecho aqui da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Jesus estava entrando, montado no jumentinho, e eu vou me referir mais aqui à parte do fim, para não tomar muito tempo dos colegas aqui. Então, eu me lembrei especificamente quando, aqui a partir do verso
38, né, quando as pessoas estavam aclamando e bendizendo o nome de Jesus, e diz aqui, a partir do verso 38, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então eu lembrei disso quando eu estava vendo essas pedras aqui com os inscritos, né? Cadê? Eu falei, bom, as próprias pedras podem clamar também, né? A veracidade da Bíblia. Então, não sei, uma coisa que me veio à mente. Então, para quem que serve essa mensagem? Se você já tem confiança na Bíblia, se para você isso não é uma coisa que você imaginava necessária, eu também, outra vez, o Espírito Santo me levou à mente uma entrevista que eu assisti com um evangelista, não sei se os colegas aqui que mora aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, já ouviram falar do Ray Comfort, um evangelista. Ele não é adventista, mas ele tem um approach bem interessante, assim, um método de entrevistar as pessoas e questionarem, né, por que acreditam em Deus, por que não acreditam em Deus. Alguém já ouviu falar desse evangelista? Já, João? Tá. Então, eu assisti uma entrevista com ele, eu coloquei aqui o link, depois para quem quiser entrar e assistir. Ele estava entrevistando 2 ateus. E uma coisa que me chamou bastante atenção, um deles se referia aqui para ele, por que ser ateu é importante para ele, porque ele gosta de usar a razão. Tudo que tem que ter uma explicação racional, né? Tem que ter comprovação. Então, para a gente, talvez a gente cresceu na fé, para a gente a fé é o mais importante, mas para outras pessoas talvez não. Talvez para outras pessoas eles precisem de fatos assim concretos, comprovações históricas, né, que ajudam a embasar e inspirá-los a buscar conhecer a Bíblia, né, e ter confiança. Então eu pensei nesse tipo de pessoas que talvez esse tipo de mensagem, né, histórica, arqueológica se interesse. E outra coisa que eu queria divulgar aqui, já que estamos entre amigos e outras pessoas também que possam estar nos ouvindo, tem um documentário também que foi lançado, que eu assisti também essa semana, do Roger Murnau, já ouviram falar? Que escreveu o livro Viagem Sobrenatural. Bom, fica lá, só procure um documentário Charmed by Darkness, para os que falam inglês. Eu acho que ele ainda não foi traduzido para o português, mas o que me vem à mente é que, mesmo o argumento anterior que eu falei da gente passar esse tipo de informação arqueológica e tal, acima de tudo é o Espírito Santo que convence as pessoas, mas a gente tem também a nossa parte de fazer intercessão. Então, o Roger Murnau foi uma pessoa que teve um ministério de oração e intercessão pelas pessoas bem forte, então por isso que ele me veio à mente. Então, era isso. Muito obrigado pela pesquisa e pelos fatos. Eu até te pedi para você me mandar esse material e eu vou colocar na descrição dessa semana no YouTube um link para o pessoal acessar esse seu PowerPoint e esses links aí, porque eu acho que é muito válido para as pessoas que estão buscando. Excelente. Um comentário rápido sobre Davi. Eu acho que para mim, a Bíblia tem veracidade porque não conta só a história pelo lado do vencedor, né? Porque a história geralmente é só a versão do vencedor, né? Então, seria descrito Davi como um herói só, né? Mas Davi foi um adúltero, um assassino, né? E só o fato da Bíblia narrar e não tirar essas partes, para mim, é veracidade, porque qualquer historiador que se preze não faria isso com o povo de Israel. Obrigado, Meg. Fantástico. E com certeza nós vamos disponibilizar esse PowerPoint para o pessoal aí que está assistindo em casa. Beleza. Anne, quero passar para você agora para falar de Isaías, Ezequias e esse Senacherib. Eu não vou nem tentar falar esse nome aqui, mas você vai me ajudar aí. Em português. Com você, Anne. Ok. Então, eu queria continuar, que nós levantamos a questão de, às vezes, a gente não entende muito por que estudar esses fatos históricos, porque na área, no âmbito de religião, a fé é mais importante, mas existe uma ciência que se chama apologética, que é a ciência quando a gente defende o que a gente crê.
E ao a gente ter esses fatos, a gente tem dados para comprovar para as pessoas que são mais céticas, porque existem esse tipo de pessoas que não aceitam tudo pela fé. Eu nasci dentro da crença da Igreja Adventista, mas ao longo do meu crescimento, eu precisei também tomar conhecimento de certos fatos que não afetaram a minha fé, mas corroboraram que aquilo que eu cria realmente era verdade. Na verdade, quando eu era jovem, eu tinha certo incômodo com os fatos, como o João falou, né, sobre a vida de Davi, que são descritos lá, histórias de Abraão e a história de Ismael, que Abraão mandou embora, e coisas que não são assim muito recomendadoras sobre a personalidade daquelas pessoas, mas que, de fato, esses fatos vêm conformar a veracidade histórica, porque eles não são embelezados, né? Não é uma história embelezada, é uma história que conta a verdade, doa quem doer, né? Mostrando tudo isso. Então, isso aí é uma comprovação da veracidade. Bom, o que me coube é uma parte bem histórica, que é relatada em Isaías, a história de uma invasão, né? E que precede o reino de Babilônia. Então, os assírios vieram antes, né, do reino de Babilônia, e logo em seguida então começa a parte onde mais a gente se detém na Bíblia, nos estudos proféticos e tudo. Porém, havia muita também questionamento a respeito desse Senaqueribe que a Bíblia fala, né? Que rei é esse, quando ele existiu? E muitas pessoas, na verdade, querem dizer que a Bíblia é um conto de fadas, um livro de invenções, e que essas pessoas nunca existiram. Então, à medida que, historicamente, as escavações vão demonstrando a existência deles, comprova realmente para os que necessitam dessas comprovações e mesmo para reforçar a nossa fé, não é? Então, Senaqueribe viveu 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, naquele período, né? E esse período é cheio de guerras, é um período pós-Davi, pós-Salomão, onde a gente, lendo os livros de reis e os livros de crônicas, a gente vê que muitos dos reis de Israel se perderam diante da visão com o poder, sendo envolvidos, influenciados pelo seu contexto, seus arredores, seus vizinhos, e isso, então, acarretou problemas, né? Houve divisão no reino e houve muitas guerras. Mas Ezequias é um rei que demonstra uma fé muito grande. É um dos nomes que eu admiro dentro da Bíblia, porque ele viveu em tempos bem complicados. E assim mesmo a fé dele não foi abalada, certo? E eu tirei esse contexto, e antes de continuar a falar mais sobre isso, né, no comentário, porque eu faço a assinatura da lição que vem com comentários da irmã White, e no comentário da irmã White, no livro Caminho a Cristo, diz assim, o contexto é: nós vivemos em tempos complicados. Hoje mesmo, momentos antes da gente entrar online, eu estava vendo a transmissão ao vivo de Los Angeles, centenas, eu acredito milhares de pessoas se juntando na frente da prefeitura da cidade de Los Angeles para demonstrações. Nos dias que se precederam, houve muita destruição, pessoas com boas intenções, mas no meio delas muitas pessoas que estão sendo dominadas pelos demônios, né? Destruindo e mais, não só isso, também a situação do vírus. Quantos meses nós estamos aqui com questionamentos na nossa cabeça, né? Até quando que isso vai acontecer? Como vai acontecer? Será que o final disso... E a lição foi feita há anos atrás. Mas no comentário que eles colocaram, diz assim, não é da vontade de Deus
que se o povo ande curvado pelo peso das preocupações. Apesar disso, o Senhor não nos engana. Ele não nos diz, não tenha medo, pois não existe perigo algum em seu caminho. Ele sabe que há provações e perigos e é sincero conosco. Não propõe tirar seu povo deste mundo de pecado e maldade, mas indica-lhes um refúgio infalível. Sua oração pelos discípulos foi: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. No mundo, ele diz, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, apesar de o enfoque ser histórico, o comentário, e eu pincei esse de um comentário que é maior, né? Quem tiver os comentários na lição, dê uma lidinha que vai ver que é bem importante isso para nós. Então, eu pensei, quando alguém planejou essa lição, além de fatos históricos, tem também uma mensagem de Deus para o momento que nós estamos vivendo. Não é plano de Deus que a gente viva com medo, porque situações que são, de repente, difíceis para nós de entendermos, porque elas estão acontecendo, mas nós temos a certeza que Deus está conosco e que está cuidando de nós. Então, mas dentro disso, outra vez voltando, os fatos históricos nos afirmam que o Deus que nós cremos realmente é verdadeiro, que a palavra dele é confiável, porque os fatos históricos assim o comprovam, certo? Então, é um vai e vem, não é? Por que nós precisamos saber de fatos históricos e saber que isso foi real e não foi criação? Porque isso nos fortalece a fé. Não é que vai gerar em nós uma fé, mas vai nos ajudar nos momentos mais complicados, onde as perguntas e as incertezas à nossa frente nos deixam perplexos com o que vai acontecer, por exemplo, com os meus netos, que são adolescentes, o que vai acontecer, por exemplo, com os nossos filhos, né, João, que estão crescendo, que mundo que vem, e é a volta de Jesus que está acontecendo, quanto mais vai acontecer, o que a gente precisa entender dos fatos. Então, essas coisas nos fazem acordar para um estudo mais aprofundado, para nós sabermos reconhecer o caminho que estamos andando, e são como placas, né? E, na verdade, eu lembro que no Brasil, quando eu era mais jovem, tinha a Hora do Brasil. Parece que não existe mais, eu não sei, porque eu estou muitos anos longe, né? Mas tinha eu lembro da música até hoje, eu lembro da música. A música é do Vila Lobos, né? Então, é bem interessante, porque tinha uma hora que dizia assim, boias de luzes apagadas. Vocês sabem para que servem as boias? As boias, eu viajei muito para ir na casa da minha avó de lancha, no Rio Taquari, lá no Rio Grande do Sul. E no rio, com a correnteza, as areias se movem no fundo, criando bancos de areia, onde os barcos ficam trancados. Na verdade, nós ficamos mais de uma vez. Tinha um vapor que era grande e quase todas as viagens do vapor ficava trancado num banco de areia, num lugar ou no outro. E estas boias, elas servem para os marinheiros conhecer o canal seguro para que eles possam navegar sem ficar trancados em algum obstáculo ou num banco de areia que fosse, né? Então, na nossa fé, Deus coloca boias de luzes, que são esses sinais e indicações para nos guiar, para que a nossa viagem no caminho, né, para a Terra Prometida não nos deixe trancado em bancos de areias que são, como eu vou dizer, armadilhas de Satanás, né? Enganos e outras coisas. Então, o estudo histórico, ele tem essa finalidade de nos dar marcadores seguros de que Deus está no controle, Deus sempre esteve no controle, e não importa o que vai acontecer, Ele está cuidando de nós. Então, continuando mais adiante, a história de Ezequias é marcante, né? Porque ele recebe mensageiros dizendo para ele que o rei Senaqueribe, e quando a gente lembra a história,
universal que a gente estudou na história geral, os assírios eram os mais cruéis dos povos. Eles furavam os olhos, eles colocavam gancho no nariz das pessoas, eles maltratavam mesmo, acorrentados, e levavam os prisioneiros. Eles eram os mais cruéis. E esse povo cruel estava ali para tomar a cidade de Deus, a Jerusalém, a capital do reino, né? Do reino de Judá. E Ezequias, então, vai para o templo e ora para Deus. Ele não saiu em busca de, vamos ver quantos soldados e o que mais que a gente pode fazer. Ele foi para o templo e se colocou diante de Deus e mostrou, não é, a necessidade que ele tinha para que Deus cuidasse dele. E ele disse ainda, ele disse assim: Senhor, esses povos estão destruindo outras cidades, outros povos, os deuses deles. E eles vêm dizendo que vão te destruir, mas os deuses deles são de pedra e de madeira, feitos por mãos humanas. Só tu és o Deus criador de todas as coisas. Então, tu, Senhor, defende o teu nome. É interessante que muitas vezes a gente quer defender a Deus. Nós temos que deixar que Deus defenda-se a si mesmo, porque só Ele pode. É uma coisa natural nossa, queremos lutar, defender aqueles a quem amamos. Mas quando se trata do terreno espiritual, nós não temos condições de batalhar contra um inimigo espiritual, porque nós não conseguimos. Temos que colocar nas mãos de Deus. E a resposta de Deus foi essa: ele não vai entrar na cidade e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E naquela mesma noite, a batalha o cerco que durou um dia, né? Naquela mesma noite, a Bíblia diz, o anjo do Senhor destruiu 185.000. E Senaqueribe, vendo isso, fugiu para sua terra. E muitos anos depois, as escavações, eu não fiz pesquisa como você, mas muitos anos depois, as pesquisas, as escavações mostram que Senaqueribe construiu uma biblioteca com tabletes de argila, onde ele mostra e relata a existência da cidade de Laquis e fala de Jerusalém. Ele diz que, e fala de Ezequias também. Então ele diz, Ezequias, ele não diz que comandou, ele diz que eu te prendi como um pássaro numa gaiola. Mas, na verdade, não foi assim, né? Então, os fatos históricos têm um papel preponderante para nos fortalecer. E, em muitos casos, para convencer pessoas para que elas possam, então, se achegar a Deus. Esse foi o que eu disse. Mas, acima de tudo, para os dias de hoje em que vivemos, nós temos um Deus que está no controle da história. Eu sei que o ano 2020 vai entrar para a história. Nós somos parte disso. Fatos avassaladores, destruição, mortes pelo mundo inteiro. Nunca se viu algo como esse. Mas Deus está no controle da história e nós não precisamos estar curvados pelo medo. Amém, amém. Isso me lembrou uma frase de Ellen White, que eu sei em inglês, vou tentar traduzir, mas Ellen White diz assim que não tem nada que temer o futuro, a não ser que esqueçamos como Deus nos conduziu no passado, não é? Ou algo assim. É muito bom a lembrança, não só da história do mundo, mas da história das nossas famílias, da história da nossa igreja local e da nossa história individual, né? Exatamente. Muito bem. Vamos agora, então, passar para a lição de terça. O Rony vai passar para a gente. Daniel, Nabucodonosor e a Babilônia. Legal. Obrigado, João. E feliz sábado a todos. E eu fiquei muito feliz por você ter me passado a lição de terça-feira, porque, assim, ela tem um approach comigo, esse tema tem um approach comigo muito, muito íntimo. E eu acho que a Bíblia nos traz uma coisa muito importante. Isso é sempre muito evidente para mim. A Bíblia me inspira. E eu creio que quando a pessoa, o leitor da Bíblia, encontra em alguma das suas histórias algo que inspire a vida dele, ele toma a Bíblia como seu manual de vida. Isso vai ser uma coisa que passa a ser, na verdade, acontece naturalmente.
E algumas histórias me inspiram, como a de Daniel, por exemplo, até pela minha formação, tal, como a de José, inspiram a mim e a muitos outros, né? Mas essa lição em especial de Daniel, eu tenho certeza que ela é um livro, na verdade, que inspira a grande maioria das pessoas, porque mostra uma história muito forte. E tem aspectos dessa história. A Bíblia é um livro espiritual. No entanto, a Bíblia traz também aspectos políticos e aspectos históricos. E a lição de terça-feira, ela vem nos trazendo esses três aspectos. O aspecto espiritual, através das decisões e da postura de Daniel e de seus três amigos, vem trazendo aspectos políticos mais relacionados ao poder. Quem estava no poder naquele momento da história? Nabucodonosor era um dos imperadores que são citados no livro de Daniel, e vem falando de um aspecto histórico que vem descrevendo sobre uma grande cidade, uma das mais gloriosas cidades daquela época, que era a Babilônia. Então, qual é o cenário que se desenrola através da lição de terça-feira, que vem tratando sobre Daniel, Nabucodonosor e Babilônia? Primeira coisa, estávamos diante do Império Babilônico, né? Quem era o Império Babilônico naquele momento? Era um império que dominava o mundo conhecido. Então, era a potência, a real potência. E quem era, na verdade, Babilônia naquele momento, né? Até com as descrições que vêm sendo trazidas pela lição de terça-feira, a gente pode notar que a Babilônia era uma cidade gloriosa, era uma cidade, para a gente ter uma noção, possuía mais de 300 templos. Nós sabemos que eles eram politeístas, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, mas tinham 300 templos. Isso mostra um pouco a magnitude, o tamanho de Babilônia. Possuía um palácio espetacular. As cidades nesse tempo mais antigo, principalmente nesse tempo que a Bíblia relata, elas tinham uma forma de proteção que era através dos muros. E os muros de Babilônia, isso é incrível. Só de espessura, eram muros duplos, e só de espessura eles variavam entre 4 metros de espessura a 7 metros de espessura, de muros duplos. Um muro e depois um segundo muro de proteção. Isso é uma fortaleza incrível, se a gente pensar, né? E uma coisa muito importante para a gente guardar na mente, daqui a pouco a gente trata, é que o símbolo de Babilônia era o leão. Isso está citado em Daniel 7:4. Né? Após esse olhar mais histórico e também político, né, desse livro de Daniel, nós temos também uma parte muito interessante, onde nos traz uma harmonia entre o que a Bíblia relata e o que a história sabe até hoje sobre as épocas mais remotas da história desse mundo, né? A lição vem trazendo 2 informações interessantes, que em julho de 2007, um estudioso de Viena, ele passou a trabalhar num projeto em um museu britânico, e ele encontra um tablete com o nome de um dos oficiais de Nabucodonosor. O nome é de Sesequim, eu não sei se é a pronúncia mais correta, mas esse nome de Sesequim, ele é citado no livro de Jeremias 39:3. E Sesequim era, portanto, um oficial de Nabucodonosor. E a gente começa a ver que a história ela descobre alguns pontos, seja através de escavações ou por outros meios,
de que nada mais confirma o que está escrito na Bíblia, né? E como a gente já citou, vocês já citaram inúmeras vezes aqui, eu creio que é de muita importância. Eu creio que é de muita importância, porque nós não cremos na Bíblia cegamente. Nós cremos pelos olhos da fé. Mas nós cremos pelos olhos da fé porque, na verdade, nós temos uma experiência dia a dia, uma experiência pessoal com Deus. Todos que estão aqui hoje estudando a lição dessa semana e falando e compartilhando entre nós e com os ouvintes, com certeza já teve inúmeros fatos sobrenaturais e espirituais na vida de vocês que comprovaram, bom, será que Deus realmente se importa comigo? Deus, vez após vez, nos concede, por sua misericórdia, uma revelação de falar, olha, eu estou no comando, né? Como bem a Anne-Marie estava falando há pouco. Deus sempre vai nos dar um alívio. E acho que isso nos traz a plena convicção de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e que só traz verdades. Não só isso, também pelo entendimento que Deus nos dá das profecias, né? No próprio livro de Daniel, que traz a profecia de surgimento e quedas de impérios, inclusive de Babilônia, né? Então, traz o surgimento do Império Babilônico, a queda do Império Babilônico, o surgimento do Império Medo-Persa, a queda do Império Medo-Persa, surgimento do Império Grego, a queda do Império Grego, o surgimento do Império Romano. E o surgimento do Império Romano e todos os andamentos que são dados até, e daí é uma profecia, que vai até o tempo do fim, né? E a gente vê que todos os passos anteriores se cumpriram literalmente, integralmente, exatamente como a Bíblia descreve, né? E quando a gente vê todos esses fatos que se cumpriram através da profecia, nós só temos um pequeno trecho para frente e para olhar pelos olhos da fé e falar, obviamente, isso irá acontecer. Então, além disso também, através de escavações, foi encontrado um dos portões, e a lição nos traz essa informação como sendo o portão mais importante da Babilônia, né? Porque a Babilônia era toda murada, então com esses muros enormes, duplos, entre 4 a 7 metros de espessura, e era cercado por 8 principais portões. E dentre esses 8 portões, o principal deles é o Ishtar, eu também não tenho certeza como se pronuncia, essas escavações foram feitas por alemães e está num dos museus de Berlim. Eles escavaram e reconstruíram esse portão de Babilônia dentro do Museu de Berlim. Isso é fabuloso. Isso é grandioso. Quer dizer, então, para os mais incrédulos, Babilônia realmente existiu. Se não pelos relatos bíblicos, agora também pelos relatos de historiadores, né? Um outro fato importante é que a história que é relatada em terça-feira, ela nos fala que dentre o povo hebreu, tinham 4 deles que se destacaram, que era Daniel, né? Beltesazar, não, o nome de Daniel, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles tiveram esses nomes mudados inicialmente, né? Então, Daniel passou a ser Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego, né? Eles tiveram, culturalmente, era uma forma até de se apropriar desses cativos, desses prisioneiros de guerra,
os caldeus eles trocavam, substituíam os nomes dos estrangeiros por nomes próprios, nomes das culturas deles, né? Isso é profundo, tem um profundo significado, porque o nome no tempo antigo era um nome que trazia as características da pessoa, né? O nome na Bíblia é um nome que expressa o caráter, por exemplo, o caráter de Deus. Então, o nome é uma coisa muito importante. E a gente vê quão profundo foram esses momentos vividos por Daniel e seus amigos e muitos outros que se tornaram cativos ou prisioneiros de guerra durante essa história mais remota na Bíblia. Então, nós vemos que Jerusalém ela foi sitiada e o povo foi tomado prisioneiro. Dentre eles estava Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o que a lição nos traz de muito importante é que, embora eles tenham sido aprisionados, tratados como prisioneiros, eles tomaram uma decisão. A gente está indo para uma terra pagã. Nós estamos indo para uma cidade, ou a cidade do maior império do mundo, uma cidade totalmente politeísta, quer dizer, adoravam vários deuses, eles poderiam se contaminar espiritualmente muito fácil. Então, a decisão que eles tomaram foi: nós não vamos nos contaminar com os deuses e com nada desse império. Nós vamos nos manter fiéis a Deus. E isso, inclusive, essa decisão, foi relacionada com a alimentação. Isso chama muita atenção de muitas pessoas, seja pelo fato, mas o que tem em comer, o que eles iam comer? Eles estavam realmente presos, eles eram prisioneiros, quer dizer, comer para eles, o que tivesse à mesa talvez fosse até uma bênção, porque para escravo, para prisioneiro, né? Bom, mas a Bíblia nos relata que a decisão de Daniel e de seus amigos foi muito correta, né? Eles tiveram... qual foi a decisão, na verdade, o resultado da decisão que eles tomaram? E a lição ela vem elencando indiretamente isso, mas a Bíblia elenca de uma forma muito direta, né? Daniel e seus 3 amigos, primeiro eles decidem se manter fiéis a Deus, sob o risco de serem destituídos da oportunidade de ter aquele estudo especial e de alcançarem alguns cargos de relevância dentro do Império Babilônico. Nós estamos falando do império da maior potência do mundo naquela época. Então, a possibilidades, as oportunidades, inclusive profissionais deles ali, e de conquistarem coisas materiais eram muito grandes. E ainda assim eles de uma forma humilde, de uma forma tranquila, eles solicitaram para que não se contaminasse com a comida do rei. Por que isso? Porque a comida do rei, além de ser dedicada aos deuses, aos muitos deuses que a Babilônia possuía, era uma comida que não guardava a relação com a saúde. Então, era uma comida mais, por exemplo, uma comida mais gordurosa, uma comida com carnes que a Bíblia diz que o cristão não deve comer, porque isso daí vai fazer mal para o organismo dele. Então, nós vemos que eles encontraram o favor do servo do rei, do Nabucodonosor, e eles não se contaminaram com isso. E quando o servo do rei comparou Daniel mais seus 3 amigos com os demais que estavam tendo os manjares reais, Daniel e seus 3 amigos estavam com uma aparência muito melhor do que os dos demais. E não foi só aí que parou, porque nós vemos que também, quando eles foram colocados à prova, na verdade eles foram colocados por 3 anos para estudar a cultura, estudar todo o idioma dos caldeus, estudar todas as questões de conhecimento do Império de Babilônia. E quando Daniel e seus 3 amigos foram questionados, eles se mostraram apenas 10 vezes mais sábios do que todos os demais que estavam ali sendo questionados
inclusive os magos e os adivinhos de Nabucodonosor. Então, isso aí é grandioso, porque quem estava ali era a primícia das primícias. Eles pensavam, escolhiam a dedo os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais perfeitos para estarem à disposição real, né? Esse foi um resultado magnífico que colocou Daniel e seus 3 amigos em posições relevantes dentro do Império Babilônico. Um outro fato espiritual e muito grandioso é que a Bíblia revela que, através do exemplo de Daniel e de seus amigos, Nabucodonosor se converte a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, né? E isso está em Daniel, relatado em Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 37. Um outro fator importantíssimo dessa decisão, e eu só estou falando até agora sobre a questão de alimentação, o outro fator importantíssimo foi a longevidade de Daniel. Daniel, nada mais, nada menos, participou de 2 impérios. O babilônico, que começa com Nabucodonosor, depois vem com Belshazzar, que é o rei que assume após Nabucodonosor. Daí Daniel vê a queda do Império Babilônico, vem a ascensão do Império Medo-Persa, né? Com Dário, que inicia com Dário, vem a substituição de Dário por Ciro, melhor dizendo. Então, Daniel ele acompanha 2 impérios, babilônico e Medo-Persa, e acompanha 4 reis. 4 reis. Quer dizer, a hora que chega Ciro, ele já está um senhor de idade. Mas assim, e ainda assim aconselhando, porque Daniel, a essa época, estava orando e intercedendo pelo povo, pela libertação do povo de Israel, no sentido de que Ciro permitisse que o povo voltasse a Jerusalém para recomeçar a reconstrução do templo em Jerusalém, né? Então, o que toca muito para mim na lição de terça-feira, para terminar, João e demais, é o seguinte: a alimentação ela é muito importante. Deus nos chama a atenção para a questão de alimentação, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância, não só na eternidade, mas já aqui nessa terra, né? Mas não só isso. A alimentação, ela propicia que nós tenhamos uma mente mais aberta, uma mente mais clara, uma mente mais higienizada para, acima de tudo, ouvirmos a voz de Deus falar conosco. Para que quando nós temos o contato com a palavra dele, a gente tenha uma mente mais clara, mais aberta, para que o Espírito Santo nos impressione e nos dê a compreensão exata do que a palavra de Deus quer nos dizer naquele momento. Então, a mensagem que eu estou compartilhando com vocês hoje, ela de maneira alguma coloca a alimentação como um fim em si mesmo, mas coloca a alimentação como um dos fatores que Deus coloca à disposição para o ser humano para ter uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa e uma vida com maior intimidade com Ele próprio, né? E esse é um exemplo que é deixado aqui no livro de Daniel e a mensagem que eu gostaria de finalizar com vocês hoje. Muito obrigado. Adoni, com certeza Deus quer que tenhamos vida em abundância. E essas histórias para mim são poderosas, porque mostram pessoas que sofreram, que foram perseguidas, que foram refugiadas e acabaram por escolhendo ficar do lado de Deus. Eu vou fazer uma breve reflexão sobre a lição de quinta, depois eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. A lição de quinta lista vários dos heróis que a gente conversou e discutiu aqui, né? Mas eu gostaria de ressaltar Hebreus 11, verso 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler para vocês aqui. Hebreus 11, verso 13, começando. Todos eles morreram na fé,
todas essas pessoas que foram listadas, Abraão, Sansão, Davi, todas as pessoas foram listadas, todos morreram na fé. Embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, avistaram-as de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter se voltado da terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonhava de ser chamado Deus deles, pois preparou uma cidade. Então, eles não alcançaram tudo que Deus havia prometido, mas eles perseveraram. E eles reconheceram que eles eram estrangeiros. Eles reconheceram que eles estavam no momento da história do mundo, que é aquele momento do meio da Bíblia. A Bíblia, para mim, tem 3 partes. Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 21 e 22, e o meio é toda a história que o pecado causou. Então, enquanto a gente está nesse miolo da Bíblia aí, como se o começo fosse uma introdução e o Apocalipse fosse o fim, todo esse miolo aí a gente vive num país estranho, num país estrangeiro. E para nós que moramos nos Estados Unidos, a gente sabe bem o que é essa história, né? Então, a gente pode ter as evidências, a gente pode buscar por comprovações, mas a gente sabe que a nossa pátria não é aqui, né? Então, para mim, a mensagem maior dessa lição é que as evidências são importantes, mas elas não substituem a fé, né? Então, eu vou ler para vocês brevemente a história de Tomé, que é a última história do livro de João, que é em João 20, 26, onde diz assim: 8 dias depois da ressurreição de Cristo, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Ou seja, Jesus ignorou a porta e entrou. Paz sejam com vocês, disse ele. Então ele disse a Tomé: ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos. Ponha a sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo, creia. Então, Tomé estava pensando que não, isso é um fantasma, eu estou vendo coisas. Eu só acredito vendo. E Jesus apareceu para ele e com muita paciência e muita misericórdia ele disse: olhe minha mão, olhe o meu lado. Sou eu que ressuscitei. Aí Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece que Jesus é Deus e é Senhor da vida dele. Aí Jesus diz o verso que eu gostaria que ficasse para todos nós. Jesus disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Então, todos nós, algumas horas somos Tomé. A gente precisa crer para ver. Outras horas a gente é como os outros discípulos. A gente crê sem ter essa prova. Mas a verdade é que todos eles viram Jesus e puderam pegar nas marcas de Jesus. Mas alguns creram antes, outros creram depois de ver. E Jesus diz que é feliz aquele que crê sem ver. Então, as evidências são importantes, as evidências históricas são importantes, mas as maiores evidências são as que Jesus faz na nossa vida. Então, eu vou dizer para vocês, eu era um cético por 30 anos, duvidava de tudo. Aí pesquisei um monte de arqueologia, um monte de coisa, mas o que destravou meu coração mesmo foi a bondade das pessoas que passaram pelo meu caminho. Quando eu vim para os Estados Unidos, que me acolheram na igreja de destino, que me trataram de uma maneira especial, que me deram comida, que me levaram para fazer o seguro social, que me dirigiram para lá e para cá quando eu era estudante, que eu não tinha nem carro, nem telefone celular, nem carteira, nem falava a língua. É isso, para mim, que é a evidência que Deus existe. E aí, lógico, eu me batizei e eu recebi o Espírito e eu comecei a olhar para trás. Meus 30 anos de vida, eu não via Deus, eu comecei a ver Deus em tudo. Nas minhas professoras, nos meus amigos que me influenciaram, na minha mãe, no meu pai, que me criaram, sem ser cristão, eles me criaram com maior amor, com maior carinho, com maior temência a Deus. Então, a minha evidência é o amor de Deus palpável na minha vida. Então, para terminar, eu queria fazer uma rodada com todos vocês, começando com a Meg. Na lata, assim, Meg. Não que a gente não pode. Mas qual foi a evidência mais forte para você na sua vida de que Deus é quem Ele diz que Ele é?
Eu acredito que, para mim, as experiências pessoais, eu gosto muito, um exercício que eu pratico na minha caminhada cristã é escrever diários, escrever experiências que eu estou passando, né? Tanto boas quanto ruins, e ver como Deus vai abrindo caminhos, abrindo portas, fechando outras portas, e como Deus vai guiando a vida, né? E um exemplo para fazer a experiência mais prática, a própria vinda para os Estados Unidos. Acho que cada um de nós aqui teria muitas histórias para contar, né, das providências de Deus. O João citou algumas, né? Eu também posso repetir a mesma experiência dele, o amor das pessoas, né, aqui nos ajudando quando a gente chega e está no primeiro degrau. Mas para mim, as experiências com Deus e as respostas de orações, vendo como Ele vai guiando a vida. Obrigado, Meg. Com certeza, fazer um diário é um negócio fascinante, que eu sempre começo, paro, eu já tenho diário em vários lugares, mas é uma coisa terapêutica, né? E tem muitas pessoas que às vezes anotam na Bíblia, né? Deus respondeu a oração. Com certeza é uma prática muito importante. Obrigado, Meg. E você, Anne, qual é a evidência de que Deus é quem Ele diz que é na sua vida? Bom, eu desde criança já tenho a experiência de ter vivido dentro da fé adventista, né? Meus pais, dos dois lados, foram adventistas. Eu nunca questionei a Deus, entende? Para mim, Deus existe e pronto. Eu vi isso nos meus pais, num lar cristão, de amor e tudo. Mas à medida que eu tive a minha própria experiência, eu vi coisas, Deus me permitiu ver coisas fantásticas, milagres mesmo, né? Como no caso do Celso, né? Meu marido, que levou 5 tiros, os 2 pulmões perfurados e muita coisa assim, e em 10 dias estava fora do hospital e salvo. Quando que às vezes um tiro acaba com a vida das pessoas, né? Eu vi a igreja de joelhos e depois eu vi isso na vida da minha filha, que esteve em coma e está viva até o dia de hoje, bem de saúde. Eu vi em muitas ocasiões, muitas. É difícil de eu dizer, porque, na verdade, eu ia ficar aqui mais de 1 hora falando sobre isso, entende? Mas não tem como questionar a existência de Deus e a presença dele na minha vida. Mas, acima de tudo, eu vejo a misericórdia de Deus que nos dá coisas, mesmo nós sendo pecadores e filhos desobedientes. E, na verdade, deixa eu só adicionar uma coisa. Eu aprendi mais do amor de Deus sendo mãe do que outra coisa. Porque aí que eu vi que o meu desejo para os meus filhos não depende de quem eles são, se eles fazem bem ou não. Se eles estão mal, aí mais que o meu amor parece que intensifica na ação para tentar alcançá-los e recuperá-los. Então, a minha vida como mãe tem sido uma parábola viva para mim de entender o amor de Deus. Então, eu não questiono, nunca questionei, porque Deus tem sido muito presente na minha vida, mesmo passando por momentos que foram cruciais, como quando meu marido estava no hospital, quando a minha filha estava no hospital. Todos esses momentos sempre foram momentos de crescimento, na verdade. Obrigado, Anne, por compartilhar. Eu não sabia dessa história do Celso, não. Um dia você vai contar para a gente com mais detalhes. Sim, eu posso. Obrigado. Rony, você agora, qual é a evidência mais forte de que Deus é quem Ele diz que é na sua vida? Tenho várias evidências, mas eu vou contar vou dividir um acontecimento na minha vida com vocês, que para mim foi muito especial, foi muito decisivo, na verdade. Eu conhecia a verdade, eu tinha em torno de uns 17 anos, então eu fiquei na igreja, minha família é do interior de São Paulo, e eu tinha uma namoradinha que, na verdade, uma namorada, né? Na verdade, ela toda sexta-feira ela desaparecia até estudo bíblico. Daí eu queria ficar com ela, eu comecei a ir no estudo bíblico por conta dela, para ver minha namorada. E eu fiquei de boca aberta com aquele Jesus que me apresentava, porque minha família é católica.
A minha mãe se batizou depois na igreja adventista também, mas a nossa criação foi católica. E eu fiquei impressionado. Eu falei, mas eu não conhecia Jesus, né? E daí eu me batizei e tal. E passado alguns anos, o que aconteceu? Eu vou para faculdade, né? Eu tinha em torno de 21 anos. Eu fui para a faculdade, fui para uma faculdade adventista. Então, saí do interior para ir para São Paulo. Fato é assim, a minha família não é uma família de posse, de muitas posses. A minha mãe falou, você vai para São Paulo? São Paulo, primeiro, é uma cidade cara. Segundo, eu não, infelizmente, eu paguei seus estudos até você se formar no colegial, né? Que era como se dizia à época. Agora, na faculdade, infelizmente, eu não posso. Você sabe, se eu pudesse, eu pagaria. Então, eu falei, não, eu vou fazer matrícula e Deus vai abrir as portas. E quando eu fiz a matrícula, sem saber se eu poderia fazer o meu curso de Direito que eu tinha passado, eu olhei eu fui de Cometa, né, que era uma aviação Cometa, um ônibus que existe no Brasil até hoje, e eu estava voltando, assim, pensativo, feliz, confiante, mas pensativo, e orando a Deus ali, mentalmente, olhando, estava um pôr do sol lindo, e eu pedi para Deus, Senhor, se realmente é tua vontade, porque veja, eu filho único, a minha mãe viúva, naquela época, minha mãe se casou novamente depois, mas naquela época eu basicamente estava ali junto, era eu e minha mãe apenas. Então eu saí da minha casa, era um peso enorme, não era uma decisão assim fácil. Meu irmão cuida, minha irmã cuida, meu pai está junto. Não era essa decisão. Então foi muito pesado. E eu lembro que eu orei e a hora que eu abri os olhos, eu vi o arco-íris mais colorido que eu já vi na minha vida. E eu tive certeza de que Deus estava me falando, eu faço uma aliança com você. E não deu outra. Isso fica uma história para um outro momento. Mas assim, a história de Daniel me toca muito, porque todos os sucessos, guardados as devidas proporções, que Daniel teve com os amigos dele, eu tive, porque na época da faculdade também me inspirou muito a história de Daniel. Eu falei, eu vou ter uma alimentação totalmente que agrade aos olhos de Deus. Eu fui vegetariano por 4 anos naquela época, depois eu me tornei carnívoro de novo, mas enfim, eu fechei o curso de graduação, João, eu só tinha 10 como minhas notas. E eu saí, não fiz curso preparatório nenhum, prestei exame da ordem, passei de primeira. Não estou querendo me engrandecer nada. Estou agradecendo a Deus, que é Deus que me capacitou para tudo isso, mas assim, essa foi uma das experiências que eu tive com ele e que realmente comprovam que ele está ao nosso lado. Obrigado, Rony, por compartilhar essa história tão pessoal, e com certeza Deus se mostra de maneiras poderosas, né? E para fechar a lição, você que ficou com a gente até agora, obrigado. Eu só quero dizer que Deus tem que ter uma história com você. A história do mundo é uma comprovação a mais, mas você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. E a cada dia você tem que ver que o Deus do Abraão, o Deus do Jacó, o Deus do Davi, quer ser o seu Deus. E como muitos dizem, o pastor Samuel Ramos fala muitas vezes, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Deus quer ser seu pai também. Então a gente espera que com o estudo dessa lição, vocês em casa tenham o desejo de se entregar a Deus, porque Ele é um Deus que morreu por você. Um Deus que se humilhou, que foi maltratado, foi surrado, foi humilhado para redimir nós aqui, a Meg, a Anne, o Rony, eu, mas principalmente vocês aí em casa também. Então, esse estudo nosso, o nosso objetivo é chegar mais perto de Deus e entender a história de Deus que Ele está escrevendo nas nossas vidas. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Para mim é sempre um privilégio, para mim fortalece a minha fé, para mim isso é uma terapia. Toda semana vim e ouvir cada um de vocês contar essas histórias. Eu confesso até que um objetivo egoísta meu é da gente se forçar a estudar a Bíblia junto. E se Deus abençoar alguém em casa também possa ser abençoado pelo nosso estudo, mas só da gente sentar junto e estudar é um privilégio. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Anne, você não faria uma oração para a gente, Anne, para fechar? Tá, vamos então curvar nossas frontes para uma palavra.
Muito obrigada, Senhor, pelos momentos que Tu nos permitiste passarmos juntos, apesar da distância. Nós te agradecemos pelos recursos que Tu tens fornecido para nós nesses tempos e pedimos, ó Pai, que a Tua presença possa ser sentida em cada um de nós e também de todos que estão escutando ou estão partilhando desse estudo. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós sermos pecadores, Tu nos amas e faz todo o que é necessário para nos alcançar e nos salvar. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas, através do Teu Santo Espírito, impressionar a cada pessoa para estar mais perto de Ti. E que um dia nós possamos estar partilhando as nossas histórias nas mansões celestes e termos, então, para sempre a Tua companhia pessoalmente, como nosso Deus e nosso Senhor. Eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Feliz sábado. Deus abençoe vocês. Semana que vem temos uma lição especial com o pastor Enilson, que vai falar com a gente sobre profecia. Aguardo todos vocês lá. Um abraço e Deus abençoe. Tchau, tchau.